O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando viram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não comenteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo domingo da Quaresma nos apresenta a transfiguração de Jesus Cristo. Superada a prova do deserto, como nós vimos semana passada, Jesus sobe ao alto da montanha juntamente com 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, para estar em oração. E nesse lugar vai se produzir o encontro de Jesus com a sua divindade, a divindade de Deus Pai. O rosto de Jesus se torna iluminado, a sua túnica fica brilhante com o seu branco esplendor. Nesse momento, nós vamos ver a grandeza e a presença de Deus que se reflete no Filho dele aqui na terra. Assim, também nós, nos nossos dias, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas e também nós notamos essa presença de Deus viva em seu coração, manifestando a divindade. Quantas vezes nós deparamos com pessoas pela qual nós pensamos assim: nossa, essa pessoa transmite uma paz, transmite uma alegria, transmite uma tranquilidade, uma coisa diferente, uma paciência. É a divindade de Deus presente no coração dessas pessoas, que fazem com que elas se tornem cheias da espiritualidade, a espiritualidade do amor de Deus, presente em seu coração. Mas Jesus, como eu disse, não subiu só a esta montanha do Monte Tabor. Com ele estavam 3 discípulos.
É interessante perceber que são os mesmos discípulos que estarão com ele também lá na frente, quando na semana que antecede a sua morte, vão estar com ele no momento do Getsemane, momento da agonia de Jesus, quando ele estiver em oração, se preparando para a sua entrega de amor definitiva por cada um de nós. E o sono que esses apóstolos tiveram é sinal da pobreza da condição humana e que muitas vezes estamos presos às coisas terrenas. O sono representa isso, porque nós não conseguimos dominar o sono, né? Então representa muitas vezes essa entrega, traduzindo essas palavras, muitas vezes as coisas terrenas, que impede nós de realmente vermos a grandeza de Deus. A grandeza de Deus que quer ser operada, em primeiro lugar, no nosso coração, na nossa vida, mas também na pessoa do nosso irmão, pela qual nós devemos reconhecer, né? E diante disso nós ficamos cegos diante dessa grandeza, diante dessa bondade, e nós não damos conta de realmente ver a intensidade do amor de Deus, porque estamos ocupados muitas vezes com outros ídolos, estamos ocupados muitas vezes com outras coisas que o nosso coração está preenchido, e Deus assim acaba se distanciando, né? Então nós temos que despertar em nós essa consciência para que nós possamos ver realmente a presença de Deus na nossa vida. Quanto Ele age, quanto Ele manifesta através dos seus sinais que Ele nos concede. E junto a Jesus aparece então Moisés e Elias, um representante da lei, que é Moisés. Nós não podemos esquecer que foi Moisés quem recebeu de Deus o decálogo, os 10 mandamentos, pela qual ainda hoje nós temos presente na nossa igreja, na nossa vida, e que serve até os 10 mandamentos para fazer o nosso exame de consciência perante os nossos pecados, né? Quando nós vamos confessar, é muito importante nós termos presente os 10 mandamentos, percorrer os 10, cada um deles, fazendo uma reflexão realmente se nós estamos tendo uma atitude, uma vida coerente a esses mandamentos. O outro representa os profetas do Antigo Testamento, que também, diante de todo o seu anúncio, né, de proclamar a boa nova de Deus, de proclamar uma aliança posterior que iria acontecer na pessoa de Jesus Cristo, foram aqueles que falaram a verdade, foram aqueles que também denunciaram aquilo que era para ser denunciado na sua época. Então, ambos mostram que Jesus está em continuidade com eles. Por quê? Porque eles, juntamente com Jesus, superaram, Jesus dando a eles a plenitude da sua ação, da ação que eles viveram e fizeram decorrer das suas vidas. E Jesus, sem dúvida nenhuma, é o Filho amado, é o Filho predileto, é o Filho que está superior a eles. Mas em momento nenhum Deus despreza a ação desses profetas, desses patriarcas. E qual deve ser a nossa atitude diante da manifestação da divindade de Jesus? Nós não podemos esquecer que a voz que sai da nuvem diz: escutai-o. Essa deve ser a nossa atitude. Assim como Abraão escutou a voz de Deus: sai de tua terra,
vai em busca de uma terra prometida por Deus, se tornou obediente e confiante nesse Deus que é amor. Obviamente Deus o abençoou e deu para ele, a bênção para um grande povo. Hoje nós devemos perguntar para nós: como está a minha confiança em Deus? Será que eu estou disposto a sair de mim mesmo, da minha zona de conforto, de acomodação, para que nós possamos ir ao encontro do outro, dos irmãos, fazer o caminho e deixar que Deus nos guie? Vocês notem que Pedro disse: mestre, vamos fazer aqui 3 tendas, não? Porque estar na presença de Deus é muito bom. Estar aqui nesse momento é muito bom, não é? Estamos seguros, estamos protegidos do sol, do vento, da chuva. Estamos diante desse contato íntimo com Deus pela nossa via de oração, pela nossa via de comunhão com Deus e com os irmãos. Mas e depois? Nós temos que sair dessa zona de conforto, temos que ir lá fora. É aí que começa a nossa missão. Nós devemos então crer, aceitar e viver o que Deus propõe para nós. E sem dúvida nenhuma, nos tornamos assim verdadeiros anunciadores do Evangelho, alimentando-nos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra que nos faz fortalecer a nossa caminhada, faz fortalecer a nossa fé. Eu diria que a palavra de Deus fôssemos como esse oxigênio que nós recebemos todos os dias, que alimentamos a nossa alma, o nosso corpo, nos respirando. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Vem alimentar a nossa vida espiritual, vem alimentar o nosso coração. Sem oxigênio, essas velas estariam apagadas, não estariam acesas, E assim também é a nossa fé. Sem a palavra de Deus, a nossa fé pode morrer, pode apagar. Então a palavra de Deus deve se falar no nosso coração. E aí nós devemos perguntar: que tempo estou acolhendo esta palavra? Como eu estou dedicando esta minha palavra na minha vida? Como eu estou fazendo dela o crescimento da minha fé? E Jesus nos convida a descer a montanha, a descer dessa zona de conforto que os 3 apóstolos queriam ficar. Mas, no entanto, Ele nos convida a descer e a continuarmos a nossa missão. Então, nós possamos estar atentos à palavra de Deus, que os nossos ouvidos, o nosso coração possa acolher sempre esta palavra de Deus, para que assim nós possamos continuar o nosso caminho quaresmal. E eu gostaria de chamar nesse momento a nossa querida catequista Thaís, e ela fará agora a sua colocação mediante o tema da campanha da fraternidade. Obviamente nós teríamos muito o que falar neste Evangelho, mas como a ideia é também apresentar para os senhores a continuidade da campanha da fraternidade, o que nós estamos vivendo enquanto igreja, então a gente se resume um pouquinho para não ficar tão extenso. Por favor, Thaís, queira dirigir-se à mesa da palavra, e a palavra agora é toda sua. E a Ana Paula também vai estar partilhando conosco essa colocação desta palavra de hoje. Bom dia a todos, meu nome é Thaís, eu sou catequista da preparação da primeira Eucaristia. Obrigada, Carlos, pela a gente está aqui podendo falar um pouquinho, sobre a campanha da fraternidade. E o nosso tema hoje é mobilidade e trabalho na globalização. A gente vai ser bem breve,
Assim, só para dar uma pincelada mesmo para vocês desse assunto. Se alguém depois quiser se aprofundar mais, pode me procurar no final da missa, eu tenho aquele livrinho com os detalhes assim, específicos, tá bom? Na nova missa. Bom dia. Um tema tão denso, né? Que nos foi proposto nesta campanha, nós, enquanto catequistas, nós decidimos o que nós faríamos para apresentar para todos vocês uma coisa tão vasta. Então nós decidimos incomodar, fazer com que vocês indaguem o porquê está sendo trazido para nós hoje este tema. Hoje, mais especificamente, dentro do que está sendo proposto, a gente vai falar sobre a migração voluntária e a migração forçada. Na voluntária, eu vou exemplificar com um dos vários testemunhos que nós temos aqui dentro do material que nos foi proposto, a história de Maria. Maria é uma mulher que morava no Nordeste, tinha um filho, tinha seus 21 anos, morava com seus pais, tinha mais uns 10 irmãos. E Maria tinha aquela ânsia dentro de si de ajudar a sua família. E ela tinha um filho também. Ela gostaria de poder proporcionar para aqueles que ela amava uma vida melhor. Aí vamos entrar naquela história do aliciador, né? Aquela pessoa que vem com aquela lábia, com mais instrução. Não, Maria, eu tenho uma oportunidade para você em São Paulo, você vai ver, você vai ganhar dinheiro e você vai conseguir ajudar a sua família. Maria migrou para São Paulo, começou a trabalhar, não tinha onde ficar, era obrigada a ficar na casa da sua patroa. E ali ela trabalhava de 12 a 15 horas diárias. Comida, comia muito bem, de repente comia até melhor do que ela comia lá no Nordeste. Mas não comia comida dos seus patrões. Não comia no mesmo talher, no mesmo prato dos seus patrões. Aí até, a patroa poderia até ser indagada, como que você mudava essa alimentação? Não, mas para ela está ótimo. Se bobear, nem isso ela tinha para comer lá no Nordeste. Aquilo está sendo alimentada. Trabalhar, ela está ganhando, ela está podendo ajudar a família dela. E Maria é uma mulher bonita, né? Mais uma vez caiu no aliciamento. Conheceu uma pessoa aqui em São Paulo, com uma proposta de vida melhor. O que falou para Maria? Maria, você é muito bonita, você tem que ficar sendo empregada doméstica. Vamos para a Espanha. Você, com a sua glamurosa do jeito que você vai ganhar muito dinheiro na Espanha, em euro. Veja bem, em euro. Você vai poder comprar a casa tão sonhada dos seus familiares, eles vão poder ter uma alimentação digna, estudo, tudo isso você vai poder proporcionar. E Maria, mais uma vez, migrou. Só que dessa vez, ela não sabia o idioma. Chegando lá, ela já foi avisada que estaria devendo já 3 mil euros em função desse trânsito, e foi confiscado o passaporte de Maria. E ela passou a ser mais uma dentro das estatísticas que tem que fazer prostituição forçada. Nós podemos apontar também a migração forçada, que é daqueles que, no caso, que são exilados políticos, que são religiosos. Aí a pessoa tem que migrar para outro lugar. Neste processo, as pessoas se tornam mais vulneráveis quando estão na ilegalidade. Então acaba se predispondo a fazer coisas que de repente aqui dentro do nosso país ela não faria. Nós podemos citar aqui no Brasil, hoje, 3 milhões de brasileiros que estão assim, em processo de migração. Mas como nós vivemos num mundo globalizado, que nós podemos, esse número ele sobe para 200
214 milhões. O Papa nos afirmou que a gente tem que ter uma política muito forte de cooperação e internacionalidade. Nós temos que nos unir. E no ano de 1999 foi criado o Protocolo de Palermo. Ele foi todo originado lá na Itália. Em 2000, a ONU adotou esse protocolo. Em 2002, o Brasil também entrou. O Brasil tem uma legislação específica para isso. Só que, infelizmente, a legislação que o Brasil tem hoje caracteriza só o tráfico de mulher. E nós sabemos, diante do que nos foi exposto até agora, que não é só o tráfico sexual. Nós temos o de droga, o de crianças, o de trabalho escravo em si mesmo, a gente pode contar os colombianos, que também acaba caindo na história de Maria também. E realmente a sua proposta hoje é essa: incomodar. Que essa ponta do iceberg nos sirva para que nós busquemos mais, enquanto cristão, o que podemos, o que queremos. Para isso, eu escolhi um pedacinho da homilia do Papa Francisco, por ocasião das vítimas do naufrágio do navio africano lá na ilha de Lampedusa. Bem rapidinho, só para a gente fazer uma reflexão para nós concluirmos. Naquela ocasião, o Papa falou: Adão, onde estás? E onde está o seu irmão? São duas perguntas que Deus coloca no início da história da humanidade e dirige também a todos os homens do nosso tempo, incluindo nós próprios. Mas eu queria que nós fizéssemos uma terceira pergunta: quem de nós chorou pela morte desses irmãos e irmãs? Quem chorou por essas pessoas que vinham no barco, pelas mães jovens que traziam seus filhos, por estes homens cujo desejo era conseguir qualquer coisa para sustentar as próprias famílias? Somos uma sociedade que esqueceu a experiência de chorar. A globalização da indiferença tirou-nos a capacidade de chorar. Peçamos ao Senhor a graça de chorar pela nossa indiferença, de chorar pela crueldade que há no mundo, em nós e pelas vítimas do tráfico humano. Perdão, Pai, por quem se acomodou e se fechou no seu próprio bem-estar, que leva a anestesia do coração. Pedimos perdão por aqueles que criaram situações que conduzem a este drama. Perdão, Senhor. Obrigada.